Daí, pessoal, mais uma resolução. O número de triângulos que se pode obter quando se escolhe para seus vértices 10 pontos distintos sobre uma elipse é... Então, o número de triângulos a partir de 10 pontos distintos, quer dizer, um ponto não está sobreposto ao outro, são 10 pontos como nós imaginamos que sejam, são 10 pontos todos diferentes um do outro, não posso ter um ponto A em cima do ponto B, é como se fosse um ponto único, são todos pontos então distintos, e esses pontos estão dispostos sobre uma elipse. E aí pergunta quantos triângulos eu consigo. Bom, em primeiro lugar eu vou comentar por que ele faz nesse enunciado a alusão de que esses pontos estejam sobre uma elipse. E aí seria o mesmo raciocínio se esses pontos estivessem sobre uma circunferência, mesma ideia. Os pontos estão sobre uma elipse ou os pontos estão em uma circunferência, tá? Porque a circunferência é um tipo de elipse. Ok. Então, qual é a informação que ele quer me passar? Quando os pontos estão sobrepostos em uma elipse ou uma circunferência, sempre cada grupo de 3 pontos nunca estarão alinhados. Eu não consigo encontrar 2 pontos que estejam alinhados, 3 a 3, se eles estiverem sobre uma circunferência, uma elipse. Isso até fica mais claro se eu esboço o desenho. Eu vou colocar primeiro na circunferência, porque é mais significativo a ideia. E vou também colocar na elipse. Vou aproveitar aqui, ó. Vou colocar uma elipse. Então, assim, ó, quando eu tenho uma circunferência ou uma elipse, sempre 3 pontos estão 3 a 3 não alinhados. Então, vou colocar isso. Ó. Coloco, por exemplo, aqui, ó, um ponto A aqui, aqui um ponto B e aqui um ponto C. Vou colocar bem aqui. Ó. Então, observa que esses pontos não estão alinhados e eles obrigatoriamente formarão um triângulo. Ah, professor, mas tu colocares aí o ponto A, B e C mais próximos um do outro. Vou fazer isso então, ó. Vamos supor que o B estivesse aqui, ó, e o C aqui, ó. Mesmo assim, olha só, mesmo assim vai ficar um triângulo bem estranho, mas ainda forma um triangulinho, porque os pontos não estão alinhados, então eles formam um triângulo. Então, é isso que significa. E a mesma ideia se transfere para, vou colocar aqui, vou manter aqui o A, o B e o C, para ficar isso bem significativo. Então, sempre 3 pontos, eles formam triângulos, se eles estiverem sobrepostos a uma circunferência. E o mesmo acontece na elipse. Você coloca um ponto aqui e um ponto aqui, também teremos a formação de um triângulo. Então, vou colocar aqui ponto, por exemplo, D, E e F. Então, essa é a historinha aí quando ele fala que os pontos estão sobre uma elipse. É para garantir que sempre 3 pontos quaisquer não estão alinhados. Dessa forma, 3 pontos quaisquer sempre formam triângulos. Então, nota que quaisquer 3 pontos que eu venha escolher dentro dos 10, então eu preciso escolher três pontos dentre 10 pontos oferecidos. E observa que a ordem desses pontos escolhidos, a ordem deles não altera, não modifica, não importa. Por quê? Se eu construo um triângulo formado pelos vértices ABC, esse triângulo será o mesmo
que triângulo BCA, por exemplo. Então, esses triângulos são os mesmos. É o mesmo triângulo, certo? Então, a ordem não altera. Aqui eu posso pôr igualdade também. Então, a ordem não altera o triângulo. Então, pensa, se eu vou escolher 3 de um grupo de 10, escolher alguns de um grupo, isso me leva para arranjos ou combinações. Sempre. Sempre que eu vou escolher um grupo de um outro grupo maior, eu tenho arranjos ou combinações. E como eu diferencio isso entre arranjos e combinações? Bom, é a historinha aqui de que a ordem não altera. Se a ordem não altera, eu tenho uma escolha feita por combinações. E aí, então, agora é só aplicar a expressão que define, até vou colocar aqui a fórmula para tu lembrar, ó. Combinações CNP igual N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, essa aqui é a fórmula que possibilita o cálculo do número de combinações simples, em que o N é o total disponível e o P é o número de escolhidos. Então, nesse caso, o N é igual a 10, eu disponho de 10 pontos, e para fazer o triângulo eu preciso de 3. Então, o número de escolhidos, 3, P igual a 3. E aí é só substituir combinações de 10, 3 a 3. O N ali em cima, 10 fatorial. O P é 3, 3 fatorial. E N menos P é a diferença. 10 menos 3, 7. 7 fatorial. Abro o 10 até o 7 para realizar a simplificação. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, seguro no 7. Aqui 3 fatorial. 7 fatorial. Eu segurei no 7 porque é o maior de baixo, né? Poderia ter aberto até o 3, mas o 7 é o maior. Fica mais confortável. Cancelo aqui 7 fatorial com 7 fatorial. Eu posso fazer 10 vezes 9 vezes 8, dá 720, e dividir por 3 fatorial, que 3 fatorial é 3 vezes 2, 6. Então, eu posso fazer 720 por 6. Ou posso pensar que esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Esse vezes 1 nem precisa, né, porque não vai alterar. E eu fico com esse cálculo. Vou fazer aqui bem devagar. 10 vezes 9 vezes 8 divide por 3 vezes 2. Posso simplificar aqui, ó. 8 por 2, que dá o 4, e 9 por 3, que dá o 3. E agora sim, 10 vezes 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Eu consigo 120 triângulos, alternativa C. Ok? Então tá aí a resolução bem detalhada, com bastante calma e com alguns aspectos teóricos, e eu espero que esse tipo de resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.